Olá, já está no ar mais uma edição da série de entrevistas com os novos diretores e vice-diretores recém-eleitos pelas unidades da Unesp. E hoje eu vou conversar com os professores que vão estar à frente da FC, a Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, na gestão 2021-2025. Estão aqui comigo a professora Vera Capellini, diretora da FC. Professora Vera, muito obrigado por estar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E também está com a gente o professor José Remo, vice-diretor da FC. Professor, também muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Prazer, Júlio, uma satisfação. Para a gente começar, professores, vocês obviamente são bastante conhecidos da comunidade da FC, da comunidade da Unesp em Bauru também, mas eu gostaria que vocês se apresentassem para quem não os conhece, falassem um pouquinho da trajetória de vocês dentro da Unesp, pesquisas que desenvolvem, começando pela professora Vera. Olá, então eu sou a professora Vera Capellini, mais conhecida como professora Verinha. Eu sou pedagoga de formação, com habilitação no magistério para alunos com deficiência intelectual. O meu percurso acadêmico se divide em 15 e 15. Os 15 primeiros anos na educação básica, como docente, coordenação, direção, supervisão, na escola pública do estado de São Paulo. Os outros 15, então 30 anos de efetivo exercício no magistério, como docente do Departamento de Educação na Unesp, desde que lá estou no departamento, atuando fortemente com extensão na comunidade, na área de inclusão de pessoas com deficiência, no contexto tanto do mercado de trabalho, no lazer e na escola. Também estou vinculada a 2 programas de pós-graduação. O programa do Docência para a Educação Básica, que é o mestrado profissional, e o mestrado acadêmico Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado na Espanha, na Universidade de Alcalá de Henares, ali pertinho, na cidade de Guadalajara, próximo de Madrid. E desde então, desse pós-doutorado, defendi a minha livre docência em inclusão escolar, ministro e ministrei aula ao longo desses anos para vários alunos de cursos de licenciaturas, tanto da pedagogia quanto outras licenciaturas. Tive o prazer de ser vice-diretora da Faculdade de Ciências na gestão anterior com o professor Jair Lopes Júnior. Essa sou um pouquinho do meu percurso aí acadêmico na universidade. Obrigada. Vou começar diferente, né? Sou engenheiro civil, tecnólogo em processamento de dados, aí fiz doutorado em engenharia, fui numa linha muito engenharia, mas acabei em 89 prestando um concurso do Departamento de Computação e acabei virando professor de informática. Então, tenho um olhar das exatas muito forte, mas assim, caí na computação, sou professor desde 89, como eu disse, já estou há tantos anos aí, tantos alunos que a gente está atendendo, é muito legal esse negócio da informática, sempre me causando uma mudança, eu tenho que sempre estar me reinventando. Eu comecei falando isso por conta dessa questão de sempre se reinventar. E já me reinventei, já mudei de área, estou no programa de pós-graduação em computação, que é multicampus, com a sede no IBILSE, mas é multicampus. Desde 2008, tenho 30 orientado de mestrado, um monte de iniciação científica. Então, tem um apelo meu um pouquinho diferente da Vera, que tem bastante extensão. O meu apelo sempre foi mais científico, Fui caminhando, trilhando a minha carreira nesse caminho. Trabalho com questões de computação gráfica, visualização, realidade virtual, realidade aumentada, são coisas visuais, que é uma coisa que me agrada muito na informática, Da parte administrativa, eu acho que cabe destacar que eu, de 2010 até 2008, 2010 até 2017, eu fui o responsável uma boa parte dos anos eu fui responsável pelos sistemas institucionais, eu tive ligado à reitoria com a parte de desenvolvimento de sistemas, então a parte administrativa, a parte de gestão e a parte de pesquisa eu tenho muito forte na minha carreira, e a Vera me trouxe um outro desafio agora, de tentar, sendo vice-diretor, encaminhar bastante coisa na extensão. Tá bom, Júlio? Obrigado. Muito bacana. E aí, juntando essas duas frentes, professora Verinha e professor Remo, uma chapa que tem o nome Formação, Acolhimento, Sustentabilidade e Inovação.
Professores, como que essas palavras vão nortear o trabalho de vocês ao longo da gestão? Bom, eu diria, né, Júlio, que essa palavra transformação, né, então ela tem duas palavras dentro que para nós é muito cara. A primeira é formação. E um dos tripés da universidade, quando a gente pensa no ensino, é a formação de novos profissionais. Um dos, né? E nesse tripé, então, a formação, uma formação sólida, uma formação humana, uma formação que tenha consciência do papel social que uma pessoa que se torna um profissional, ao ter essa oportunidade de passar pela universidade, sobretudo a pública, tem. E dentro da formação, outra palavra que é muito cara, e os que me conhecem mais próximos sabem disso, que é a palavra ação. Eu quero repetir aqui, que eu aprendi com meu amigo Juarez, que é vice agora, né, da FAAC, que a universidade já teorizou demais, já falou demais, e agora ela precisa fazer mais. E essa ação está no sentido de Remo e eu, com toda a equipe, porque sozinho ninguém faz nada, colocarmos em ação, dar continuidade a alguns projetos projetados na gestão Jair e Verinha, que não conseguimos, inclusive pela pandemia, alguns foram adiados, mas de ter como meta esse compromisso como servidores públicos. Precisamos, sim, dialogar, conversar, mas também temos que fazer. Então, a ação é de levar a cabo, de colocar em prática aquilo que está no nosso plano de gestão. Remo, se quiser completar. Faltou inovação, né? A inovação que o Júlio falou, que talvez seja o nosso lado, ou mais o meu lado, que está ligando a informática. Eu sou membro do CITEB também, né? Então, a inovação, a gente quer contribuir com alguma coisa que a nossa FC dê um salto também nessa questão, porque a gente tem que se reinventar. O mundo está muito complicado com a pandemia, então se a gente não tentar alguma coisa diferenciada, a gente não vai conseguir avançar como os outros estão fazendo. Então é um sonho nosso, meio da Vera. Bacana, professores. Vocês, os dois, falaram aí da questão da pandemia, e no momento em que a gente ainda grava essa entrevista, as aulas continuam no formato virtual, remoto, seja lá qual a melhor definição. Quais os impactos, professores, que vocês acreditam que essa pandemia e esse sistema remoto trouxeram para as aulas, para os cursos da FC até agora? Que experiências também positivas que podem ser levadas A pandemia nos preocupa muito porque, além das tantas vidas perdidas, que é uma coisa que desestruturou muitas famílias, né, tanto economicamente como, sei lá, psicologicamente, é uma coisa muito preocupante. Perdemos colegas, com certeza as famílias perderam gestores, pessoas que estão lá. Essa pandemia é uma coisa que trouxe um dano que vão ser anos para se reparar. É uma coisa que preocupa muito a gente. Por outro lado, o ser humano ele tem um problema que ele acaba se acostumando com as coisas, não que seja para o bem, ele acaba se acostumando. Então, a gente voltar ao que era a universidade presencial, que as aulas que a gente tinha, o atendimento que a gente tinha, que a gente sempre se enxergou de excelência, é uma coisa que vai dar um pouco de trabalho. A gente vai ter que fazer um olhar para cada aluno, para cada funcionário, para cada grupo. A gente não consegue falar assim, volte amanhã. Não dá, Júlio, é impossível a gente conseguir fazer isso. Vai ser muito tratado, muito negociado, muita gente tem dificuldade, muita gente apareceram dificuldades para eles, e a gente vai ter que conversar muito, resolver muito, e ter como a Vera tem falado, uma decisão coletiva. A gente só vai caminhar se a gente conseguir passar essa pandemia de uma maneira coletiva, senão a gente não vai conseguir. Não, e eu diria que de uma maneira coletiva e humanizada, porque eu acho que ficou muito claro para nós a importância do acolhimento nesse processo, e com base na ciência, porque a gente escuta, né, Remo, alguns palpites infundados, e como universidade pública e locus que produz ciência, conhecimento, a gente precisa respeitar os protocolos. Então, eu estou aqui como gestora, deixando transparente para a comunidade, junto com o Remo, que a FC, assim como a Unesp, segue os protocolos com base na ciência. Eu diria isso para complementar. Perfeito, professora. E vocês falaram agora em acolhimento, trabalho coletivo, duas palavras também extremamente importantes,
que fazem parte da próxima questão minha, que vocês falam ali no início do plano de gestão de vocês, de fortalecer esse trabalho coletivo entre as faculdades aqui da própria Unesp, de Bauru, também fortalecer os laços, fortalecer os vínculos entre toda a comunidade universitária, alunos, professores, servidores técnico-administrativos, porque a pandemia, de fato, ela trouxe esses prejuízos para essas áreas. Vocês falam em fortalecer também a questão da cultura, do lazer, enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esta questão. Sim, então nós temos o prazer de dar continuidade à gestão anterior, e no qual a FAAC já tem, né, a Ferdi, que é a nova diretora, e o Juarez, que estão, e assumimos nós e na FEB o Alfredo. Então, há uma harmonia, um trabalho coletivo entre as 3 unidades e a administração central do campus, e especialmente na FC, quando a gente fala de fortalecer o trabalho coletivo, o cuidar, eu gostaria de compartilhar para quem está nos ouvindo, que uma das primeiras ações da gestão atual, né, professora Vera e professor Remo, a gente assumiu numa semana e logo levamos a cabo de colocar em prática uma formação dos nossos servidores. Com qual objetivo? Acolhimento, ela se dará, né, em 4 encontros, setembro já teve o primeiro, teremos aí nos meses seguintes a continuidade, e o principal objetivo é a FC que cuida dos seus servidores. E aí cuidar vai ter desde a atividade do lazer, do autocuidado, né, de trazer a questão do afeto nas relações. E a primeira, um tema que para nós foi muito caro, e a gente chamou a doutora Albina, da Unesp de Botucatu, psiquiatra, que trabalhou com essas 3 palavras, Júlio, né? Compaixão, autocompaixão, e como que ela colocou a importância da conexão. Então, foram 3 palavras que guiou a formação que ela nos fez para todos os servidores, em horário de trabalho, mesmo usando plataforma como essa que a gente está usando agora para fazer uma gravação. E eu considero que foi demais de importante, porque os servidores estão tanto tempo longe, fisicamente um do outro, que precisam resgatar a importância do cuidado, do autocuidado, da compaixão, da gente admitir que nós somos humanos, né? Então, esse é uma ação que está no nosso plano e que já está entrando, como eu disse lá no começo, em ação. Então, é uma palavra que estava lá como promessa de campanha e que já está se materializando, porque está todinha planejado 4 encontros ao longo de 2021. Permeados de amor, afeto, compaixão, lazer, cultura, que são importantes numa instituição pública de ensino. Então, eu vejo como por demais de importante. Essas ações também, imagino, professora, que vão se estender para os alunos, porque a gente sabe que tem aluno que entrou na Unesp em 2020 e vai ter passado 2 anos cursando disciplinas no modo virtual. Então, é um aluno que saiu do ensino médio, do cursinho, e que depois só de 2 anos que vai conhecer de fato as estruturas físicas da universidade. Como que vai ser a recepção desses alunos e também dos veteranos que já conhecem a Unesp, mas tem essas questões dos vínculos que precisam, né? Sem dúvida, se o Remo até quiser complementar, né, que ele vai estar aí à frente da vice-direção, mas eu diria que, preocupados com esse tema do acolhimento, inclusive dos alunos, nós estamos consolidando o núcleo técnico de atenção psicossocial. A TV Unesp já até fez matéria sobre ele, e ele começou pequenininho, ele começou muito pequenininho antes da pandemia. E com a pandemia, a gente percebeu a grande importância dele, e ele foi se consolidando, nós ampliamos a equipe de trabalho, e os alunos, olha que sorte nós temos. O campus de Bauru tem o NTAPS, único de todas as unidades da Unesp. E, como nós estamos fazendo uso das ferramentas virtuais, todas as unidades da Unesp têm contado com o apoio, com o acolhimento do NTAPS de Bauru. Então, para os alunos, sem dúvida, Júlio, tanto agora no virtual, quanto ao recebê-los no presencial, com atividades que primam, sem sombra de dúvida, práticas esportivas, atividades culturais, o lazer. A gente já tinha yoga antes da pandemia, está no plano de gestão, começamos, a yoga vai voltar para o campus, para que os alunos possam, ao mesmo tempo, ter aula
e ter condições de permanecer com qualidade no campus, desfrutando dessas atividades. Eu gostaria de complementar, colocando assim, o diferencial que a gente enxerga, que a nossa Unesp tem em relação ao... Nada contra as outras faculdades particulares, nada. É justamente essa proximidade. É uma coisa que a gente tem de diferente. É um diferencial forte nosso, essa proximidade entre alunos, entre professor-aluno, essa criação de contatos, essa ligação de grupos. Isso é uma coisa que a gente, na nossa formação do aluno, a gente julga extremamente importante. E esse retorno é uma coisa que a gente vai, esse acolhimento vai ocorrer, como a Vera falou, mas a gente vai retomar o que faz com que o nosso aluno seja diferenciado, que a gente acha super importante também. Entrando agora, professores, um pouco mais a fundo em algumas questões que vocês delineiam, que vocês trazem no plano de gestão de vocês, falando um pouco da graduação. Para a graduação são várias as ideias, né? E vocês falam em promover a reestruturação curricular, né, dos cursos, até mesmo por conta da curricularização da extensão. Gostaria que vocês falassem como enfrentar esse desafio também, como colocar essas ações em prática e como elas também podem, de repente, colaborar para diminuir um pouco a taxa de evasão, né, a taxa de desistência dos cursos. Bom, primeira coisa que precisa ficar claro, assim, temos que lembrar isso aí, que isso é uma coisa, não é uma invenção da Unesp, tá? Isso é uma coisa, é uma lei, né? Ela existe há alguns anos, não sei se 4 ou 5 anos. Todas as instituições têm que se ajustar a essa nova lei da curricularização da extensão. Cada universidade promoveu o seu caminho, o da Unesp está chegando agora nos momentos-chave, né? A gente está tendo que reacertar esses cursos, né? Todas as grades vão ter que ser reolhadas, todas elas, são 184 ou 185 cursos e vão ter que ser vistos, tá, Júlio? Todos eles vão ter que passar no CEP, no CCG, todas as instâncias superiores, tá? Com esse olhar. Lembrando que 10% no mínimo com uma carga de extensão, né? Então, todos os cursos vão ter que ser repensados. Esse trabalho todo, a Unesp está dando um direcionamento para a gente, eles estão colocando agora questões de manuais, a Prograde vai mandar, nesses dias, agora em outubro, eu não lembro exatamente os dias, um modelo para se fazer os novos projetos pedagógicos, já atendendo essa questão da curricularização. Então, quer dizer, a gente acha que isso aí vai dar um salto na Unesp para quem quiser aproveitar a oportunidade, tá? Então, é aquela hora de dar uma remoçada no curso, uma atualizada, colocar essa extensão e trazer cada vez mais o aluno próximo. Então, vai em cima, na direção da sua pergunta. Então, se o conselho de curso, junto com o coordenador, tomar uma postura bacana, que faça com que haja essa extensão de uma maneira agradável, que contribua para o curso, com certeza a evasão vai diminuir, né? Se for feito de maneira correta. Se for feito de qualquer jeito, talvez até provoque algum mal-estar, né? Que isso aí vai ter que ser revisto mais para frente. Mas, assim, no primeiro momento, essa curricularização vai ter que ocorrer. Os currículos todos têm que estar aprovados até o final de 2022, todos. 185 é uma preocupação muito grande. E é o momento de cada coordenador tomar a sua atitude e fazer com que o curso fique mais simpático para atender a essa questão de evasão que a gente tem que combater, porque somos públicos, né? Falando agora um pouquinho, então, da questão da pós-graduação. Ali também são listadas muitas propostas, né, da chapa de vocês. Vou citar algumas aqui, né? Vocês falam em fortalecer, obviamente, os programas, ampliar as áreas de concentração, agregando docentes de diferentes áreas de pesquisa, organizar também novos programas de pós. Como colocar, professores, estas questões em prática, né? Com quais objetivos? Sabendo que a gente tem, né, não é novidade em toda a Unesp, a questão do déficit no quadro de servidores docentes e também de técnico-administrativos. Como fazer isso andar na prática? Sim, eu penso que por isso que a criatividade da gestão é um elemento muito importante. Todos os diretores, é consenso que a prioridade da Unesp é garantia dos nossos salários, a reposição e contratação de servidores, sejam docentes e técnicos. Por outro lado, quando a gente pensa até em ampliar e novas frentes, que não precisa ser só estrito sensu, eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos um professor do departamento do Remo, por exemplo, professor Pereira, que ele fez um levantamento de um país que é Moçambique, que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano,
e ele lá tem uma área de conhecimento dele, que é de tecnologia, voltada para as questões agrícolas, né, Remo, se eu não estou falando equivocado, e ele é um pesquisador, está na pós-graduação. Por conta desta nova possibilidade de interação com o mundo, não só presencial, pesquisadores de Moçambique, mais de 100, que não tinham esse conhecimento, fizeram um curso de extensão com esse professor utilizando as ferramentas. Já é do meu conhecimento que para o mundo, sobretudo na língua portuguesa, tanto da África quanto até em língua espanhola, pensando na América do Sul, que o Brasil tem produção de conhecimento de várias áreas. Portanto, às vezes a gente fica só preso no curso stricto sensu, que é a pós-graduação de mestrado e doutorado. Mas tem pessoas de áreas mais técnicas que também querem um conhecimento na área da especialização, que também é pós-graduação. Então, nesse sentido, com muito juízo, a gente acredita que o corpo docente que tem e novos que virão, porque a reposição vai acontecer. Se ela não acontecer, a universidade não se sustenta. Então, gradativamente, ela vai acontecer. Mas quando a gente fala de fortalecer o que tem e de criar novas possibilidades, eu vejo muito, Júlio, que a Unesp pode dar um exemplo, porque nós estamos no interior todo espalhado. Porém, a gente pouco interagia até com outros docentes da Unesp. Olha que coisa. A gente pouco interagia. Agora, eu não tenho dúvida, e é meta da nossa gestão, essa interação, para fortalecer e para até criar novas propostas, seja de cursos de capacitação, de aperfeiçoamento e de especialização, usar a riqueza que nós temos, servidores técnicos e docentes, e fazer isso para que o mundo possa se apropriar desse conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui, que acho que você vai aprofundar, porque a Unesp tem o IPMET. Um dos temas que está na onda da crista, que é tão importante quanto a pandemia, que foi um caos, né, para o mundo, é a mudança climática. A Unesp tem física, química, engenharia, biologia, geografia, olha os cursos, educação... Meteorologia, porque quando a gente pensa em práticas educativas, a educação está inteira por dentro, né? Porque planeja, executa, avalia. Então, quando tem todas essas áreas, meteorologia no nosso próprio campus, isto colocado a serviço da comunidade, pode ser novas frentes, novas áreas que a gente quer consolidar. O Remo está no CITEB, a questão da inovação, da sustentabilidade, de estabelecer parceria com essa galera jovem que vem se formando, que tem novas ideias criativas para o mercado de trabalho, em parceria com a FAAC, com a FEB, eu não tenho dúvida que nós vamos dar uma sacudida nessa área na nossa gestão. Bacana. A gente vai falar um pouquinho mais, de fato, do IPMET, né, no próximo bloco, mas ainda dentro dessa questão, né, de práticas pedagógicas, de novas possibilidades, a gente sabe que a gente tem agora, em várias unidades da Unesp, o IEP3, né, o Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas. Como que essa estrutura, professores, pode ser aproveitada também para dar essa dinamizada nos cursos, na oferta do conhecimento do corpo docente para a comunidade? Eu vou dar um exemplo, Júlio, que tem acontecido agora e ele também já está planejado, vai entrar em ação. O IEP3, ele estava no âmbito, né, da instituição. Agora a gente tem em todas as unidades, tá? Então, olha que exemplo lindo. A Comissão de Acessibilidade também estava no âmbito central e agora a gente tem comissões locais de acessibilidade em todas as unidades. Você concorda comigo que, por exemplo, desenho universal, capacitismo, como eu me relaciono com a pessoa com deficiência, inclusão, são temas caros e que muitas pessoas têm mitos sobre eles, muitas. Nós planejamos comissão de acessibilidade com o IEP3, formação continuada da própria equipe da Unesp e dos alunos sobre esse tema. E esse conhecimento pode também ser estendido para a comunidade externa, para a sociedade. Mas é fundamental, quando a gente quer ter um discurso para a sociedade, que a gente faça a lição de casa. É fácil falar, seja inclusivo, né?
promova a acessibilidade, se na própria Unesp a gente não fizer isso. Então, é projeto desta gestão ampliar culturas políticas e práticas inclusivas. E quem vai ser, que vai nos apoiar, o grande fomentador, aquele que vai executar essa perspectiva, o IEP3. Com o apoio das outras comissões, a gente acredita que as demais unidades, tanto para aluno, docentes e servidores, terão oportunidade na próxima gestão de contar com o IEP3 como esse catalisador de ideias e oferta de formação para a Unesp, tanto interna quanto externa. Professor Remo, quiser complementar, né? Tecnologia também é muito da sua área, né? Não, como a gente vai poder fazer tudo isso à distância também agora, com essa nova cultura que a gente passou, a gente só tem a ganhar com isso, né? Mas, de verdade, continua sendo um problema de um esforço de cada um somado com o grupo, que daí a gente consegue atender mais gente. Não podemos esquecer disso. Apesar da tecnologia ter ajudado e ter resolvido muito problema para a gente agora, você sabe disso, né, Júlio? Mas, assim, o problema que a gente tem não podemos pensar isolado. Então, tem que todo mundo se juntar e se a gente conseguir, como coletivo, chegar numa coisa melhor, todo mundo vai ganhar com isso. Legal. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa, mas no próximo bloco a gente volta a conversar com os novos professores que são gestores da FC, a Faculdade de Ciências aqui na Unesp, em Bauru. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta e hoje eu estou conversando com os professores que estão à frente da nova gestão da FC, a Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, professora Vera Capellini, nova diretora da FC, e o professor José Remo, novo vice-diretor. Professores, para a gente falar um pouquinho agora da questão das pesquisas, né? Vocês deixam muito claro no plano de gestão de vocês a importância, a essencialidade das pesquisas serem continuadas e serem até mais fomentadas, e a gente sabe que a pandemia mostrou isso, escancarou isso, o quanto a ciência é de extrema importância, né, para todo mundo, para a sociedade. Como como fortalecer essas ações nas pesquisas, sabendo também das questões financeiras que impactam diretamente as universidades públicas? Bom, Júlio, vamos lá. A primeira coisa que eu queria que ficasse, se fosse lembrado, né, todo mundo tem isso em mente, é que assim, um docente da Unesp, ele não é um professor de graduação, não é. A gente não tem esse olhar, não pode ser esse olhar. A gente tem realmente que ser esse olhar de ter ensino de graduação, você tem que ter a pesquisa, você tem que ter a extensão, você tem que ter a gestão. Então, quer dizer, a formação um docente que a gente enxerga completo para a Unesp, que é de médio a bem avaliado, ele tem que passar por isso. Qual que é o diferencial que teria? Então, a pessoa teria que estar envolvido com essas coisas. Bom, aí a pesquisa. Graduação, todo mundo já está envolvido. Você já entra na Unesp, você já recebe as aulas para dar. A pesquisa, qual que é? É o diferencial. A extensão e a pesquisa é o diferencial. É aquela hora que você vai investir o seu tempo, vai investir o seu estudo, você vai investir seus esforços, né, na questão de desenvolver uma coisa que tem que ser de ponta. Não adianta falar que não vai ser, porque senão você não consegue um apelo científico nem no Brasil, nem no mundo. Ainda mais na computação, você tem que concorrer com o mundo. Né? A informática é igual em todo mundo, então você concorre com o mundo. Então, qual que é o problema que você tem? Você tem que ser de ponta. Aí você tem que conseguir essas coisas de ponta, ter pensamento, ter estudo, ter dinheiro e correr atrás. Por quê? Você agrega aluno. Então, é uma coisa que se entra numa esteira, num círculo virtuoso, até posso falar, que assim, você lê alguma coisa, você estuda, você pede um dinheiro, o dinheiro vem, o aluno vem, e aí você continua entrando naquele negócio e desenvolve. E aquilo lá agrega cada vez mais coisa na sua carreira e agrega cada vez mais coisa nos alunos também. Então, por que tanto essa fala da pesquisa? Existe esse apelo do momento, da pandemia, que realmente só a ciência vai resolver? Sim, existe. Mas, assim, graças a Deus, existiam alguns pesquisadores que estavam envolvidos em vacinas que conseguiram fazer a vacina rapidamente. Então, cada área tem o seu olhar. De repente, pode ser que alguém chegue e fale, Remo, se ele só fazer um sistema de visualização para me ver isso aqui que vai ser fundamental na vida. Eu consigo fazer, mas só consigo fazer porque eu fiquei anos estudando. Então, a pesquisa é importante por conta disso. Você tem pessoas com bagagem, pessoas que têm uma formação, que têm um estudo, que podem resolver problemas que a sociedade precisa. E, assim, de uma maneira grosseira, todo mundo despreza isso, mas a vacina é um resultado. Bom, isso é a primeira parte da sua pergunta. A segunda parte da sua pergunta é, como que a gente pode fazer isso? A gente tem que incentivar. Né?
A Unesp incentiva com a carreira, né? O professor, estando mais voltado para pesquisa, alguma coisa, ele consegue galgar alguns degraus a mais, algum retorno, né, salarial, mas isso aí para a universidade não é o mais importante. O mais importante é montar esse corpo, você ter as pessoas trabalhando junto, ter esse conhecimento, trocar esse conhecimento com outros grupos, que aí vem mais dinheiro. Então você entra num outro círculo virtuoso de conseguir fazer com que a universidade cresça. Porque o que a gente quer? Que seja a universidade, uma coisa grande, né? E para ser grande, tem que ter esses recursos. Da nossa parte, o que um docente precisar, nós vamos tentar lutar de uma maneira criativa, de uma maneira de onde for, lutando com os recursos que a gente tem, que não são muitos nessa direção, mas a gente vai lutar. A gente, eu e a Vera tem conversado muito disso, de incentivar, mas assim, vai ser feito com muita parcimônia, no sentido de realmente tentar crescer. E eu daria um exemplo, Júlio, que tem a ver com a pesquisa, bem pontual. Por exemplo, para um pesquisador, é muito importante que ele tenha o espaço para pesquisa, os laboratórios. Então, o Remo e eu assumimos, né? Acabamos de assumir, já criamos uma comissão local no nosso campus, que envolve ensino, pesquisa e extensão, diretor administrativo. E por que dessa comissão? A preocupação de olhar para os espaços e pensar a utilidade e a usabilidade dos espaços de forma criativa. Igual a gente vê que tem empresas que até usam o sistema lá de co-work, né, Remo, dos trabalhos, de repente um laboratório que estava sendo usado por um só docente, pode ser que dá para ser usado por dois. De repente, um outro laboratório com uma pequena adequação, a gente consiga melhorar aquele espaço para favorecer a pesquisa. Então, a gente não se furtará disso, que é condições objetivas, materiais e concretas para a execução, e o grande incentivo à busca por editais. Júlio, muitas vezes o docente sozinho, que chegou na universidade, que não tem uma cultura de concorrer a edital, ele às vezes não se sente motivado. E eu quero dizer que, como pesquisadora, PQ que sou, a gente precisa ter a coragem de levar não. Tem 10 editais, você concorre a 10, pode ser que você não ganhe os 10, mas se você ganhar um, entra nesse círculo que o Remo falou. Então, vai dando apoio e você agrega alunos, agrega conhecimento de outras universidades, inclusive fora do Brasil. Então, esse incentivo para participação, nós queremos também ofertar na nossa gestão. De fato, pesquisa e extensão são aí os caminhos, os diferenciais, né, professores, da universidade pública. E a gente volta a falar, então, um pouquinho da extensão, a gente já falou no primeiro bloco da curricularização da extensão, né, obrigatória. Como que vocês pretendem ampliar a extensão? A gente aqui na TV Unesp já mostrou diversas vezes projetos de extensão da UFC que trazem um impacto importantíssimo para a sociedade e também para a formação do aluno, né, formação profissional e formação humana também. Como também ampliar essas ações de extensão diante, óbvio, dessas questões econômicas, né, onde dá para se buscar financiamento para a extensão? Eu diria duas formas que eu acredito que é por demais de importante da extensão. Uma delas, nós aprendemos a usar as próprias mídias. Por exemplo, eu fiquei muito feliz em saber ontem que você me contou que uma entrevista que eu dei para a TV USP é uma das mais vistas, né? Acho que é a mais top lá da USP, e foi uma entrevista de informação para mudança de cultura sobre um breve histórico da pessoa, eu chamei até de linha do tempo da pessoa com deficiência. Com esta expectativa, em 2020, a Unesp criou e foi desenvolvido em 21, então está sendo desenvolvido em 21, o Educa Ciências. O Educa Ciências, nós temos 8 departamentos, Júlio. 7 departamentos participam ativamente desse projeto. Então, é meta nossa, primeiro, ampliar, que os 8 participem, já tem 7. Ele ocorreu o ano inteiro de 2021, com várias frentes. Uma delas é um podcast transmitindo para a sociedade, numa linguagem acessível, o conhecimento produzido. Então, isso é ciência. Divulgação da ciência, combater as fake news é uma forma. Esse podcast ele tem sido feito em parceria com alunos da FAAC, inclusive do jornalismo, ou seja, valorizando a competência da área, que agrega valor à expertise ao projeto, e o projeto, a cada 15 dias, ele tem o podcast
de um tema atual, sobretudo temas interdisciplinares, com os ODS, por exemplo. Então, podcast para a comunidade. Cada 15 dias tem a live do Educa Ciências, que a comunidade tem feito perguntas ao vivo. Nós já tivemos pessoa no momento síncrono da Bahia, do Espírito Santo, de Bauru, perguntando para o pesquisador, vou dar um exemplo, Paulo Noronha, junto com Humberto, com outros docentes, tem investido muito na nanotecnologia. E a gente tem até um laboratório de tecnologia. Precisa de ver que lindo eles explicando a importância da nanotecnologia para doenças, por exemplo, para tratamento do câncer, entre outras questões. E jovens e crianças interagindo e aprendendo esse conhecimento. Então, tem a live cada 15 dias, o podcast, e olha a importância da parceria. O Jornal da Cidade comprou a ideia e a cada 15 dias os docentes, junto com discentes, inclusive, tem uma coluna no jornal chamado Educa Ciências, no qual a gente publica, né? Coloca a informação em forma de escrita, que é tão importante, é outro veículo de comunicação, a divulgação do conhecimento que foi tratado na live, só que no texto escrito. Para além disso, nós queremos planejar agora na volta, né, Remo, que os projetos de extensão, estamos inclusive aberto o edital, que a Unesp, todos os departamentos, cada docente possa submeter o seu projeto de extensão, não mais só individual, mas que eles possam trabalhar em equipe, né? Então, 5 ou 6 docentes numa área, outros em outra. Eu, por exemplo, já quero adiantar aqui que a educação, preocupada com a evasão pós-pandemia, Júlio, porque muitas crianças não voltaram. Está caótico. Tem professor que tem 28, está indo 8, 12, ou seja, está um caos. A universidade não pode se furtar. Então, já estamos em planejamento de um projeto para apoio às escolas para evitar ou permitir que alunos que foram evadidos que retornem. Tem o CITEB, que tem parceria também, né, de inovação, que pode garantir isso. Então, eu vejo que a extensão, ela é essa grande mola propulsora de ligação da universidade com a sociedade. E cada vez mais não é falar sobre a sociedade, mas é fazer com a sociedade. Então, é esse espírito, né, de fazer com, de ter interação nas 3 áreas. Nas áreas, né, de exata, de humanas, de biológicas, é muito importante a gente ver que tem espaço para isso e a comunidade é receptiva para os projetos de extensão. Se eu puder completar um pouquinho, Júlio, acho que cabe, a gente já comentou um pouquinho isso no primeiro bloco, mas assim, lembra que tem a curricularização. Então, com certeza, vai aumentar o espaço em horas de trabalho, em horas de docente, em horas de aluno, isso aí vai refletir na sociedade também, tá? Então, cada vez mais a sociedade vai estar próxima da universidade, e a universidade vai estar próxima da sociedade. Que para a gente é uma coisa muito boa. A gente ser conhecido e o pessoal reconhecer o serviço da gente também, a gente vai ter que falar, vai ter que mostrar, vai ter que divulgar, mas esse conhecimento faz com que muita gente se aproxime da universidade. Tem a vontade de vir fazer parceria com a gente ou vir estudar aqui. Então, é uma coisa que essa extensão, que também vai acontecer por conta da curricularização, vai contribuir para tudo isso que a Vera falou. Bacana. A gente já falou um pouquinho aí da questão do acolhimento dos alunos, né, quando retornarem para o presencial. A professora Vera já falou um pouquinho também da questão da inclusão, da importância disso, né, para incluir, de fato, toda a comunidade unespiana dentro das atividades. E aí a gente chega na questão da permanência estudantil, né, um tema de extrema importância para a comunidade dos alunos. Como fazer que esses alunos, e a gente sabe que a UFC tem essa característica, né, a maioria dos cursos são noturnos, então são alunos que trabalham e muitas vezes por necessidade mesmo, durante poder se manter na cidade e poder fazer a faculdade. Como melhorar essa questão da permanência estudantil, mais uma vez, né, diante de todas as questões financeiras que a gente sabe que são impactantes na universidade? Bom, Júlio, eu era vice-diretora até outro dia, né? Então, por isso que eu até quero iniciar a resposta dessa, porque a minha gestão com o Jair foi muito forte a questão da permanência. Então, primeira que eu gostaria de dizer para a comunidade,
Remo e eu queremos fortalecer um trabalho que já vinha sendo realizado. Em Bauru, Júlio, todos os alunos, todos, sem exceção, então, para você que está nos ouvindo, a Unesp, né, atende 50% dos alunos que vêm da escola pública, e dentre esses a gente tem as cotas, né, para pretos, pardos e indígenas. E todo aluno, inclusive aqueles com deficiência, tem o direito de receber o auxílio quando ele está dentro daquele índice indicado pela legislação, que é até de um salário mínimo e meio. Um outro aspecto que eu vejo que é importante, nós vamos lutar para isso, Bauru conseguiu ter o RU, que é o restaurante universitário. Ele está parado agora, porque tem a pandemia, o contrato tinha vencido. Então, fortalecer, reativar o RU e estender, porque ele tinha refeições para o período do dia, nós queremos garantir para o período da noite, porque o aluno trabalhador vem, então é importante. Fortalecer e continuar, porque já tinha, né, as ações de acolhimento, seja via NTAPs, via monitoria, via o apoio de tutor, então nós queremos fazer isso, que eu considero que é por demais de importante. Cuidar das questões da saúde mental, né, socioemocional. Quero dizer que o campus de Bauru, em nome aqui do professor Márcio, lá da Educação Física, é o nosso coordenador do NUMES, o nosso campus tem uma preocupação com as práticas educativas, tá? Quero tornar público que tinha yoga, tinha aula de violão, tinha atividades físicas mesmo na academia da Praça de Esporte. Nós queremos fortalecer essas atividades, Júlio. Essa geração, muitas vezes, fica quase na frente só do celular, e as atividades, as práticas esportivas, né, as atividades físicas, não só esportivas, mas também com parceria com a atlética, mas as atividades físicas precisam estar no nosso projeto de vida, assim como eu escovo os dentes, assim como a gente cuida do capital intelectual, eu tenho que cuidar das práticas de atividades, né, físicas, porque é o cuidar do humano. É proteção, é fator protetivo. Então, já tenho notícias pela COP, né, Remo, que o Mário Sérgio é o nosso coordenador, nenhum centavo será diminuído para 22. Pelo contrário, a perspectiva de aumento, então a garantia dos auxílios. A garantia da luta para fortalecer o RU, essas ações de acolhimento, um trabalho forte com os coordenadores de curso. Por quê? Porque quando o aluno chega, se ele tem dificuldade, é o coordenador que ele procura. Então, o trabalho articulado com os coordenadores, para que assim que perceba um aluno em vulnerabilidade, que possa acionar a comissão de ensino para que a gente possa prover monitoria, reforço, um nivelamento dentro do campus para garantir a permanência. Entre outras ações, né, Júlio? Eu diria, na Unesp, Júlio, todos os alunos são bem-vindos. Ninguém atrapalha, com ou sem dificuldade, com ou sem deficiência, com ou sem condições socioeconômicas. Venha, que aí a gente vai ver tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer, para que os alunos possam permanecer, se formar e poder estarem, de fato, atuando na sociedade como profissional de ponta. Muito bacana. Da mesma forma que a FEB, né, eu já entrevistei os professores que estão à frente da FEB, da nova gestão da FEB, ela tem o CTI, né, que é uma estrutura importante ligada à questão do orçamento e de toda a atividade, né, a FEB, a FC também tem uma estrutura, a gente até já comentou um pouquinho, que é o IPMET, né, o Centro de Meteorologia, incluindo também as questões financeiras. Quais são as propostas, o que vocês vislumbram para o IPMET durante a gestão de vocês? Olha, Júlio, na nossa campanha, a Vera sabe disso, nós somos de porta em porta, uma das 3 questões principais o IPMET era uma delas. Vou começar colocando por que era uma questão importante. O IPMET foi né, ele era ligado à reitoria e na gestão do professor Durigan, ele foi colocado pela gestão da FC. E num momento, a verba não veio. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque a gente tinha, né, uma despesa muito grande, que você pode falar, não, é caro o radar. Não, por enquanto tira o radar fora.
Zeladoria, limpeza, portaria, coisas básicas. O que acabou acontecendo? A UFC teve que pagar, né? Então, houve um desconforto muito grande da comunidade da UFC, no sentido, falou assim, puxa, nós temos que ainda carregar o IPMET para ele poder funcionar, né? Então, isso é coisa que ficou muito pesada, houve um desgaste muito grande, um desconforto, né? Então, quando a gente, eu e a Vera estavam conversando muito disso, a gente colocou que uma das coisas é a gente tentar encaminhar uma ideia boa para o IPMET. O IPMET, no momento, ele não é regularizado na universidade, você não classifica ele está no limbo, né? Ele é uma idade complementar, como o CPA? Não é. O IPMET está no limbo. Então, é uma coisa que traz um problema para nós, eu e a Vera, como gestores. A gente vai ter que conseguir fazer o IPMET ser alguma coisa, de volta. Foi tirado, na gestão do professor Sandro, foi tirado essa qualidade do IPMET. Então, ele, no momento, não é nada. Então, o que a gente tem feito fortemente, indo respondendo a sua pergunta, né? Antes mesmo de assumir, a gente já estava em tratativa com o nosso reitor, o professor Pascoal, nós já tinha feito encontros, a gente tem tentado diversos caminhos na política, com outros pesquisadores, outros grupos de pesquisa, com defesa civil. Nós não estamos, assim, não tem uma semana, não tem, assim, 2 dias que a gente não tem uma reunião focada que o problema é para tentar encontrar um caminho para o IPMET voltar a trilhar. Todo dia tem alguma coisa que a gente está discutindo. Hoje, eu já estou sabendo. Tem que falar, semana que vem tem uma reunião com a Defesa Civil. Não, a gente corre. Então, quer dizer, eu estou falando meio informal para você, assim, a Vera me liga, fala, Remo, apareceu tal coisa. A gente vai, precisamos falar com o pesquisador tal. Nós vamos sentar e vamos falar. O que a gente quer fazer? É que a gente quer encontrar um caminho. A gente quer encontrar um projeto. O IPMET tem o seu valor, é muito importante para a universidade, não vou falar nem para a UFC, é importante para a universidade. Quanto mais para a comunidade. Eles desprezam muito porque falam que, não, é só um olhar de temperatura, um olhar de chuva. O IPMET é muito mais que isso. A universidade contribui muito mais do que isso daí. E estão deixando de lado. E eu e a Vera estamos com o papel que foi nos dado pelo reitor para encontrar esse novo caminho. O reitor chegou, vocês têm que encontrar. Ele delegou isso para a gente. Então, é uma coisa que toma muito tempo da gente, é uma preocupação muito grande. A gente vai encontrar. A Vera vai falar assim, não me chamo Vera Capellini, não, deixa que não precisa falar isso. Ela fala assim, não, nós vamos encontrar um caminho, e não é que eu vou chamar Remo, não. Mas assim, é a nossa missão, tá? Então o IPMET nos preocupa, a gente quer encontrar um caminho para ele, a gente quer um projeto para ele, da comunidade, integrando tudo, e que a gente consiga fazer esse negócio crescer, tá? De volta ao caminho que ele sempre teve. Vamos precisar da ajuda de todos, tanto professores da meteorologia, quanto os professores da física, como da faculdade, como os funcionários do IPMET e como da reitoria. E nós estamos com a missão de alinhavar isso aí e chegar em algum lugar, que é um problema pesado para a gente, mas nós vamos conseguir, tá? Eu complementaria dizendo que o IPMET, não há dúvida da sua importância, porque olhar no celular e ver se vai chover ou não é uma coisa. Quando você pensa na quantidade de chuva e todos os dados e na história do período dos dados que o radar consegue mapear, sem sombra de dúvida, é outra coisa. Então, é outra coisa e a gente tem isso, e a própria história dele a gente não pode deixar morrer. Mas é muito importante que a sociedade tenha clareza da corresponsabilização. Porque é o que o Remo falou, alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta da manutenção, e os radares têm vida útil. E por ter vida útil, há que se pensar na renovação. E não pode ficar nas costas do gestor da FC, que é uma unidade tamanha grandeza, tanto grandeza do patrimônio, quanto de recurso para sustentar o patrimônio. Então, esta gestão assume que nós defendemos e queremos encontrar um caminho para ele. Mas precisaremos de um trabalho dos docentes da meteorologia, da física, dos docentes da FC, reforço, da sociedade, inclusive do governo. Porque se o radar parar, é voltar na Idade da Pedra para muitas questões do nosso país, sobretudo da defesa civil. De fato, o IPMET tem, né, uma história importantíssima e que precisa ser continuada. E agora a gente fala um pouquinho da questão da comunicação, professores, que é outro ponto que vocês destacam no plano de gestão de vocês. O que vocês acham que dá para melhorar, tanto na comunicação interna, entre a FC, entre os departamentos, ou entre as faculdades, as 3 faculdades da Unesp e Bauru,
quanto na comunicação externa, com a comunidade, com os veículos de comunicação, o que vocês planejam para a comunicação? Sim. Então, uma primeira ação que eu vejo que é importante é da Unesp se colocar como estou aqui, e fazemos isso, e podemos fazer isso. Então, eu gostaria até de compartilhar, nós já tivemos reuniões nesse primeiro período, né, com as unidades e com empresas, instituições da sociedade, pensando não só em IPMET, como outras questões, teremos outras. Quero anunciar aqui que a comunicação só não vai acontecer agora, né, já em outubro, né, pensando no segundo mês aí da gestão, porque eu vou entrar em férias, tá? Então tem essa questão, eu não tirei férias no período da campanha e eu vou entrar em férias, então a gente adiou um pouquinho, mas nós faremos uma reunião com os prefeitos e secretários da região. Então, isso já está no projeto nosso de ação. Também gostaria de dizer que nós assumimos no dia 22 e no dia 23, né, Remo, nós chamamos a nossa relações públicas, que era de um setor da Unesp, a gente tem uma pessoa de relações públicas, que estava, inclusive, no IPMET, e agora ela é relações públicas da FC. Ou seja, por que não, se o IPMET é FC, a gente ter essa profissional colocada para contribuir nas relações com a sociedade e até interna. Então, temos uma pessoa vinculada à direção que vai dar esse apoio. Quero dizer da importância da TV Unesp, Júlio. Eu sou, entre aspas, figurinha carimbada, porque muitas ações eu já desenvolvi com vocês, já falei para o Francisco e quero continuar fortalecendo, porque eu vejo que o conhecimento produzido não pode ficar dentro do muro da universidade. Então, essa proximidade com o Jornal da Cidade, que é a comunicação, com a TV Unesp, com a TV USP, como eu já fui lá colaborar, também de dizer para a sociedade, tanto de Bauru e região, que esse patrimônio, né, esse monstro que é o nosso campus, porque tem 3 faculdades, está de portas abertas para conhecer os laboratórios, para interagir, para conversar, aprimorar a comunicação. É nossa intenção, inclusive melhorar a página, Júlio, porque eu sou uma que dizia que hoje em dia muitas pessoas se comunicam pelo Instagram, outros se comunicam pelo Facebook, outros pelo TikTok, que eu falei com o Remo que eu não sabia nem falar. Outros pelo próprio site. Então, o que a gente pensa? Se tem todas essas mídias, não é ficar só com uma, é lançar mão de todas. Porque a gente tem pessoas que vão no Instagram, tem pessoas que vão ser aquele que quer abrir a página da FC de manhã e ver o que tem lá, tem pessoas que vão no Facebook, e não era uma cultura que a gente conseguia fazer. Então, é uma ação da gestão que já começou, que é ter uma comunidade, ter uma comunicação por todas as mídias. Quero colocar em primeira mão que a nossa congregação, primeira, minha e do Remo, primeira da gestão, será transmitida ao público, ao vivo, de modo síncrono, né, para toda a comunidade. Toda a comunidade igual é o CO, Júlio. Essa é uma mudança de comunicação. O aluno na casa dele, o cidadão que paga o imposto vai poder acompanhar ao vivo, síncrono, e ficará gravada, disponível para quem não conseguir ver síncrono no canal que nós estamos criando, as nossas reuniões colegiadas, tanto da congregação quanto da comissão de ensino, pesquisa, extensão e administração. Esta é uma meta que já foi aprovada e entrará em vigor agora na nossa primeira reunião. E eu falo isso de primeira mão com muito carinho. E se eu não me engano, né, Remo, é a primeira unidade da Unesp que vai transmitir como o CO as suas reuniões de congregação. Muito bacana, uma ação extremamente importante, professores. A gente, infelizmente, está chegando ao fim, né, do nosso tempo para esse bate-papo, então eu deixo o espaço aberto aqui para vocês fazerem as considerações finais, e se quiserem tocar em alguma outra questão do plano de gestão de vocês, que por enquanto a gente não falou, fiquem à vontade, o espaço está aberto. Remo, quer começar? Eu queria agradecer, Júlio, esse espaço, né, é sempre importante divulgar, né, a gente falou muitas vezes aqui a questão da universidade estar longe do público que paga os impostos, né,
A gente não tem problema com isso, não. Eu quero que o público venha ver o que a gente está fazendo. Eu acho muito bacana a gente trazer essa contrapartida, sim. Estou à disposição para a sociedade, né? A sociedade me paga o salário, falando grosseiramente, né? Eu quero atender, sim, né? Eu quero fazer esse meu papel. E esse espaço que você está abrindo para a gente mostra, ou tenta mostrar o que a gente pode fazer, o que é muito legal também. Então, com certeza, algum colega vai ver, alguma pessoa vai procurar a gente, você falou isso, vamos tentar isso e tal. Então, é legal essa divulgação. Eu acho que esse papel que você está fazendo com a gente aqui é muito importante. Então, eu agradeço esse espaço, continuo à disposição, tá? E para tentar fazer a melhor gestão que a gente conseguir. Isso que de verdade é assim, eu acordo todo dia, falo para a Vera isso. Eu tento fazer um dia melhor do que o anterior. Então, vamos lá, vamos tentar fazer o melhor. É o que eu posso fazer hoje, né? Obrigado, Júlio, mais uma vez, pelo espaço. Com certeza pode sempre contar com a gente, professor. Professora Verinha, suas considerações também. Muito obrigada, Remo, pela parceria, por estar aqui, né, ao meu lado. Nós vamos a cada dia procurar fazer o nosso melhor e de forma humanizada, transparente, criativa, inovadora. Eu diria nas minhas considerações finais que é o respeito a cada gestor, a cada docente que já passou por lá, porque a gente não começa do zero, né? Então, é uma história que foi construída, que é muito bonito, na campanha já foi assim, a gente recorrer a pessoas que, inclusive, são aposentadas, que tiveram a experiência, que aprenderam, que fizeram o melhor que podia com as condições que tinha. Essa premissa do cuidado, do acolhimento, eu costumo dizer, Júlio, que esse celular cai no chão, quebra e eu posso comprar outro. Uma vida não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Então, a importância do cuidado de cada pessoa, de cada servidor, de cada aluno. O cuidado com o compromisso com a sociedade, porque Remo e eu somos servidores públicos e, como tal, a gente precisa servir o público, a gente precisa zelar pelo patrimônio. Então, fazer isso com competência, com discernimento, com um trabalho coletivo. Então, a importância que eu queria que a comunidade soubesse que a gente vai zelar e honrar pela gestão pública que estamos nesses 4 anos. E dizer que eu me coloco à disposição, as parcerias para quem está nos ouvindo, a inovação, há perspectivas de ter cada dia mais uma Unesp mais inclusiva, mais solidária e mais humana. Eu diria isso como palavras finais. E muito obrigado a todos que nos ouviram, que estão nos ouvindo. Muito obrigado a todos que vão ouvir, porque vai ficar disponível, né, no canal da TV Unesp. Obrigado a você, Júlio, em nome de quem eu agradeço a todas da equipe da TV Unesp por essa oportunidade. E obrigada à Unesp. A Unesp é uma dividida em 34 unidades. Ela não é só a FC, né? A FC é um pedaço. A Unesp só existe grande como ela é, porque ela está dividida em 34 unidades. Muito obrigada. Obrigado vocês, professores, em nome da TV Unesp. Agradeço demais a participação de vocês aqui hoje. E quem quiser rever esta entrevista ou outros conteúdos da TV Unesp, é só acessar a nossa página no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.